Bom dia. Eu tenho aqui uma oferta. Uma oferta espetacular aqui para a Alice e para o Zé, só para vocês, está bem? Não, podem dizer o que é. O que é, Alice? É um bilhete para ir ao circo. Para ir ao circo. Mas não é só um bilhete. É um bilhete para quem? Para o Zé e para mim. Ora vira. Então, com esse bilhete, há algo grátis. A entrada... É uma promoção. Sim. Uma criança até 12 anos, grátis. Os vossos filhos... Espera aí. Os vossos filhos... É neto. Filho, já não tenho com 12 anos. Bolas. Mas pronto, veja aí as datas, não é? Porque isso deve estar quase. Está quase, não é? Para que dias é? É no dia 10, é sábado, Aham. 11 que é E 11 que é domingo. A semana passada. Quer dizer que ficou desiludida com o convite que eu lhe fiz. E não vai. Anda aqui uma pessoa a semear e as pessoas não valorizam aquilo que lhes é dado. Bom, nós hoje vamos começar... não vamos começar, mas vamos continuar. E continuando no Evangelho de Marcos, nós estamos a chegar a uma secção que nem sempre é bem entendida, nem sempre é bem compreendida. É um bocadinho como aquele bolso pequenino das calças de ganga. Vocês sabem para que é que serve aquele bolso pequenino nas calças de ganga? Moedas? Não, aquilo não foi feito para as moedas. Aquilo foi feito, curiosamente, de acordo com a pesquisa, na América, não é? 1800 mais ou menos, para os cowboys, para guardar o relógio. Pois. As pessoas mais chiques, que não eram cowboys, tinham aquela correntezinha, não é? Se fôssemos naquela altura à Inglaterra, iríamos ver aquela chica da correntezinha a se segurar. Mas os cowboys não, era aí que guardavam. E sabem aquelas tampas das canetas Bic? Tem um buraco. É para quê? Sim. Roer, não. Mas, roendo e colocando na boca e engolindo, podemos continuar a respirar, não é? E era também por causa da pressão, por causa da pressão dentro da caneta para ajudar. E curiosamente, se juntarem 3, dá para fazer um pequeno avião. Aquele buraquinho na porta do elevador, há assim um furinho. É uma chave para abrir a porta em caso de emergência, sim. Esta ainda não verifiquei, mas supostamente aquele manómetro do gasóleo, bem, agora os carros já têm forma digital, não é? Mas aquele antigo manómetro que aparece a letra E e depois há uma seta, que é dizer para que lado é que é a tampa do gasóleo. Ainda vou verificar isso. As caixas de lenços, Kleenex, isso foi para quê? Para nos assoarmos, não é? É isso que nós fazemos, ou limpar outras coisas? Não foi para isso. Primeira Guerra Mundial foi para colocar nas máscaras de gás como filtro. Pois é. Bom, nós hoje vamos ver a parábola do semeador. Ou seja, vamos iniciar a parte em que Jesus ensina, através de parábolas, as parábolas do reino, que têm este propósito de mostrar o reino. Elas não têm como propósito enganar-nos, digamos assim, levar-nos a interpretações erradas, mas quer mostrar acerca do reino, como é o reino, e principalmente como é o reino perante ameaças, perante oposição. E a oposição a Jesus e ao reino que ele está a inaugurar, nós temos visto no Evangelho de Marcos que é feita através de várias personagens, várias partes. Uma delas é através de Satanás. E Jesus tem expulso vários espíritos de várias pessoas. E temos visto que Satanás, apesar de derrotado, apesar de ele é o homem forte, mas Jesus é o homem mais forte que entrou na casa e que o amarrou, que o limitou, mas ele continua a influenciar. A sua ação continua
a tentar desviar as pessoas da verdade do Evangelho do Reino. Temos visto que a oposição também é feita através de escribas e fariseus, dos religiosos que não queriam aceitar Jesus. Ele não cumpria as suas expectativas acerca do Messias, de quem o rei deveria ser, então eles estão-se a opor e a planear matar Jesus. A oposição também tem sido feita através de multidões que procuram Jesus apenas pela cura, apenas por aquilo que Jesus pode fazer. E temos visto que a oposição também vem através dos seus próprios familiares, que o tentam prender. Perante tanta oposição e vendo que este reino que Jesus vem inaugurar tem sido inaugurado através de uma forma tão frágil, como um bebé que vem nascer numa manjedoura, as parábolas vêm dizer algo contrário. Que o reino sim tem um início humilde, mas o reino é imparável, é indestrutível e vai ter um crescimento enorme e vai transformar tudo. Nem sempre o verdadeiro significado por trás das coisas é assim tão importante, ou seja, vocês não precisam de saber para que é que os Kleenex foram criados, ou as tampas Bic, mas é bom saber e podemos agora roer mais à vontade, não é? Sabendo que, olha, se engolir, engoli, vou continuar a respirar. Não terei de ter aquele corte na traqueia, não é? Para colocar o tubo. Mas há coisas que é bom saber a verdade, é bom saber o que é que está por trás. São coisas de extrema importância e a palavra de Deus, as parábolas que Jesus nos conta, são de extrema importância para nós, porque são acerca do Evangelho do Reino, são acerca do Evangelho do Rei. Então vamos ler no capítulo 4 de Marcos, vamos ler os versículos 1 a 20, e diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Bom, temos aqui um convite e Jesus convida-nos a vir e a ouvir. E vamos receber este convite e vamos também ver um obstáculo. Há um obstáculo a impedir, ou seja, há um convite para ouvir, há um obstáculo a impedir e há também uma oportunidade de crescer com Jesus. Uma oportunidade para crescer. Bom, parece que está tudo bem, não é? Parece, ou seja, temos lido acerca da oposição a Jesus, das tentativas de assassinato, dos planos para o prender, mas a verdade é que as multidões continuam a ouvir. E ele continua a usar aquela estratégia do barco para ir para a água, que é para conseguir ensinar a todos eles. Mas agora é feito com parábolas. E sabemos que as histórias são um instrumento didático.
não é? Agora já sabemos que contamos histórias quando estamos a tentar ensinar para trazer as pessoas para elas se identificarem e conseguirem assimilar melhor o que está a ser ensinado. E de certa forma, sim. Mas porquê que aqui, nas parábolas, nesta história, parece que o significado está algo escondido? Porquê que nem todos compreendem? E de facto é esse o propósito das parábolas, e já vamos ver porquê. No final do capítulo 13, o que é que nós vimos? Vimos esta imagem de uma casa e Jesus lá dentro com alguns, e outros cá fora. E os que estão dentro estão a ouvir Jesus e a tentar perceber melhor. E os que estão lá fora estão a tentar prender Jesus. E esta imagem vai continuar, pelo menos para esta parábola, em que uns estão dentro e querem ouvir mais, e outros estão fora e não querem ouvir mais, não querem tentar compreender ou perceber aquilo que Jesus está a ensinar. Então, dois grupos diferentes, no final do capítulo 13 e agora continuam no capítulo 4. E é por isso que Jesus ele inicia um novo ensino. E ele é claro acerca disso. O ensino agora vem em duas partes, nas parábolas. Vem a primeira parte, só para alguns, ou melhor, para todos, mas a segunda parte é só para alguns. Uns ficam apenas com a ilustração, com a imagem, seja da agricultura ou da pesca. Outros vão querer saber melhor, vão querer saber o que é que está por trás, vão querer saber a identificação da verdade do reino que Jesus quer ensinar. E nós temos este convite para não ficarmos apenas com a ilustração, mas para irmos mais fundo e querer entender. À primeira vista, o que é que acham agricultores? O semeador não parece um bom semeador, certo? Ele não parece um bom semeador. O bom semeador só semeia na terra que vai dar, não é? Não vai semear no caminho onde a semente não vai muito profundo. Ele já adquiriu esse conhecimento. Mas é claro que a ideia não é fazermos uma avaliação à luz da agricultura. Reparem que o semeador semeia. Ele semeia e ele dá oportunidade a todos os solos. A oportunidade é dada a todos. Mas a alguns, só num é que a semente cresce. Como é que é o semeador? Ele é um semeador gracioso. O problema não está no semeador, ele é gracioso. O problema não está na semente, a semente é boa, está bem? Eu sei que os agricultores às vezes já sabem que se não cresce, talvez seja da semente, o problema está na semente. Não acontece aqui nesta parábola. A semente é boa, toda a semente é boa e toda tem o potencial de crescimento. O problema não está na semente. E se ela chegar ao solo bom, ela vai crescer e frutificar de forma impressionante, como não seria além das expectativas. Então, se tentássemos agora aplicar esta parábola às nossas vidas, então, Deus é um semeador gracioso e nós devemos ser a semente e procurar um bom solo para poisar a nossa vida. Soa bem, não soa? Porque é muito focado em mim. Eu sou a semente e eu devo poisar a minha vida num bom solo. Mas não é isso. Eu nem sempre me sinto como uma boa semente. Às vezes, sim. Às vezes tenho dificuldades na minha vida. Então, se calhar é porque nesta altura da minha vida fui parar a um solo mau. O solo da doença. Ou fui parar ao solo das dificuldades financeiras. Ou aquela doença é o pássaro que veio e me está a bicar na minha vida. Bom, seja como for, está a ficar tarde. Eu agora preciso ir embora, fazer o jantar e vou continuar a pensar na semente e na agricultura. E aqui está o obstáculo. Aqui está o obstáculo. Nós não compreendemos. Estes exemplos que eu estive a dizer é de alguém que não compreende aquilo que acabou de ouvir. E também não está interessado em saber mais. E o perigo é ficar apenas com isto. E por isso vemos estes versículos 10 a 12. E aqui vemos o obstáculo a impedir. Nós achamos que o obstáculo nos nossos ouvidos pode ser a cera. O que é que fazemos? Vamos lá com uma cotonete. Sabiam que as cotonetes não deviam ser enfiadas nos ouvidos? De acordo com muitas pessoas, com muitos entendidos. As cotonetes não foram feitas para os ouvidos.
apesar de nós usarmos muitas pessoas usarem as cotonetes, não é, nos ouvidos para tentar tirar a cera. Há quem diga que deixa estar a cera. Ela que cresça e se desenvolva, mas que há outros produtos para tirar a cera. Eu estava a ler um artigo que apareceu no Twitter, ou no X, que é coisas que usamos de forma completamente errada. E uma dessas coisas era as cotonetes. Foi bastante interessante. Há obstáculos e Jesus vai aqui explicar porque é que a parábola tem um obstáculo. E ele diz isso nestes versículos 10 a 12. E eu não sei se alguma vez consideraram bem estes versículos. Ou se é como as cotonetes. Vamos apenas usando sem saber bem aquilo que estamos a fazer. Mas Jesus diz, a palavra diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito da parábola. E Jesus respondeu, a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E aqui está a parte chocante, no versículo 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Como conciliar a ideia de que Deus é um Deus bom, Jesus é aquele Jesus amoroso, não é, do Novo Testamento, que contrasta com aquele Deus mau e vingativo do Velho Testamento? Mas Jesus é bom, ele é aquela pessoa simpática e amorosa, que no entanto diz isto no versículo 12. Que há alguns que não vão ouvir, ou não devem ouvir, e não vão ter perdão. Como é que conciliamos esta ideia de que Jesus não julga, que Jesus é apenas amor e graça? Como é que conciliamos isso com os versículos 11 e 12? E aqui está o propósito, em parte, das parábolas. É filtrar. É criar um obstáculo que vai filtrar. E parece mesmo que Deus não quer que algumas pessoas sejam salvas. É essa a ideia com que fica. E esta citação do versículo 12 é Isaías 6. E em Isaías 6, Isaías está a ser comissionado por Deus para ir ao povo. Para ir ao povo com uma mensagem. Só que como está este povo, a quem Isaías deve ir? O capítulo 5, ou os capítulos 1 a 5 mostram-nos isso. E o capítulo 5 claramente. E já abordámos aqui há uns tempos, este capítulo 5 de Isaías é a agricultura, é a vinha, em que Deus descreve esta vinha e diz, eu cuidei da vinha, eu fiz, não é, o podar, o cuidar, a água, tudo. Em que Deus faz tudo pela vinha e ela não dá, ela não produz. E depois há a pergunta, o que é que eu faço a esta vinha? Esta vinha que tem tudo o que poderia precisar da parte de Deus. E esta é a imagem do povo e de Deus, em que Deus dá tudo aquilo que o povo precisa para ser o seu povo. E ainda assim o povo desobedece e afasta-se de Deus, claramente. E no capítulo 6, Isaías é chamado para ir a este povo que está em desobediência. E há este versículo em Isaías, que é ele vai falar e o povo não vai ouvir. E é uma chamada algo estranha para Isaías, para um profeta. Mas ele obedece e vai. E Jesus usa este versículo e temos visto o quê? O contexto de Marcos 2 e 3 é a oposição a Jesus. Eles não o querem receber. E por isso Jesus agora inicia este ensino em parábolas, para filtrar. Se queres rejeitar, continuar a rejeitar, então a própria palavra vai formar um obstáculo. Tu começaste a criar os obstáculos, a própria palavra vai continuar a adicioná-los. É um bocadinho a ideia de Êxodo, quando o faraó está a rejeitar, a endurecer o seu coração com cada praga, as 10 pragas, com cada praga o faraó vai endurecendo o seu coração, mas em determinadas pragas é Deus que endurece o coração do faraó. Ele começa, Deus continua. É assustador, mas é isto que nós lemos aqui na palavra. É um bocadinho como o estudo que temos seguido nos grupos familiares, em 1 de Reis. A 1 de Reis 18, Elias venceu os profetas de Baal, mostrou ao povo que Deus é o verdadeiro Deus. É o Deus Todo-Poderoso. E final do capítulo 18 nós temos que as pessoas reconhecem isso e dizem só Deus é o Senhor, menos o rei e a rainha. E capítulo 19, julgamento.
porque o rei e a rainha e todo o povo continuam afastados. E lemos acerca de julgamento. A rejeição gradual da mensagem de Jesus chega a um ponto em que se transforma numa rejeição final da parte de Deus. Ou seja, aqueles que o rejeitam, Deus vai dizer, assim seja. E são rejeitados. E é isso que temos visto em Marcos 2 e 3 e continuamos a ver. Alguém poderia dizer, mas eu tenho direito à mensagem do Evangelho. Não é? As crianças normalmente gostam muito dos seus direitos. Nós não temos direito à mensagem do Evangelho. Deus é gracioso para nos dar, Ele é gracioso para se revelar a nós, mas a nossa rejeição leva a que sejamos também rejeitados. E a questão é, será que estamos a querer ouvir a palavra do Reino? A realmente compreendê-la? A pedir que Deus a use para transformar as nossas vidas? A maneira como entendemos o mundo à nossa volta, como estabelecemos as nossas prioridades e os nossos hábitos? Cada vez que ouvimos a palavra é uma oportunidade. E isto é bonito. E é graça de Deus para nós. É uma oportunidade para crescermos, mas também é uma oportunidade para aumentar o fosso da rejeição. O afastamento da fé nem sempre, ou quase nunca, é repentino. É normalmente gradual. E começa com o afastamento de Deus. Começa com o afastamento do tempo devocional. Começa com o afastamento de ouvir a palavra ao domingo, ou de ouvir a palavra durante a semana. E gradualmente, ao perdermos o interesse na palavra, perdemos o Salvador. Na história, os miseráveis, temos aquelas duas grandes personagens, não é? O Javert e o Jean Valjean. E eu vejo, parece-me que no início os dois são homens amargurados. O Javert porque é aquela pessoa que foca na lei. Ele quer aplicar a lei a toda a gente sem misericórdia. Ele é aquele homem implacável. Tu fizeste, tu tens de pagar. E pagas mais por isso. E o Jean Valjean é o prisioneiro. Que alguns de vocês sabem o número, não é? Qual é o seu número de prisioneiro? 24601. É essa a sua identidade na prisão. E ele é um homem amargurado porquê? Porque ele era pobre e roubou um pão e recebeu 5 anos de prisão. E depois mais 15 porque tentou fugir. Foi tentando fugir. E é dois homens amargurados. Mas o Jean Valjean, quando sai em liberdade condicional, ele recebe misericórdia da parte de alguém. Alguém que é gracioso para com ele e essa graça transforma a sua vida. E ele tenta fazer algo de bom na comunidade. O Javert não muda. E mais tarde, quando eles se encontram, o Jean Valjean é gracioso para com o Javert. E o Javert, ao longo de tantos anos, a criar aquele obstáculo, a viver daquela forma, que ele tem é apenas pela lei, não há misericórdia, e alguém é misericordioso com ele, ele não quer aceitar. Ao ponto de ele se suicidar. Ou seja, ao longo da sua vida ele teve várias oportunidades para saber o que é misericórdia e exercer misericórdia. E ele rejeita sempre, até que no fim vemos a rejeição final. Podíamos pensar assim, então mas os que estão de fora têm sempre de ficar de fora e os que estão de dentro ficam sempre dentro. Também não é isso que vemos. Há várias pessoas que neste momento estão fora. Neste momento, na altura em que estamos a ver em Marcos 4. Por exemplo, a mãe de Jesus e os irmãos, e pelo menos Tiago, um dos irmãos de Jesus, eles estão fora. Eles irão estar dentro. Eles irão entrar. Eles irão ver que realmente Jesus não é apenas uma pessoa normal. Ele é o próprio Deus. A mulher Sirofenícia, o centurião estrangeiro, pessoas que estão fora agora, que irão estar dentro, porque irão reconhecer a autoridade de Jesus, a sua oferta para perdoar pecados. E há pessoas dentro agora que irão estar fora, pessoas como Judas. Pessoas que irão aparentar estar a receber a palavra, mas que de facto a sua vida não está a ser transformada pela palavra e no final vão mostrar que nunca estiveram dentro. É um aviso assustador, as parábolas, e principalmente esta. Mas há esperança para nós, em parte porque estamos aqui. Recebemos o convite para vir ouvir a palavra. Foi um convite bom, não foi aquele convite que eu fiz à Alice e ao Zé, que já passou.
não é? Que não tem validade e que não se aplica às suas vidas. Mas estamos aqui e podemos agora tentar perceber melhor quem é este semeador, o que é a semente e esta questão dos solos. E esta decisão agora de compreender melhor é uma decisão para querer crescer melhor com Jesus. E é isso que vemos nos versículos 18 a 23. Eu chamei-lhe parábola do semeador, mas de facto é a parábola dos solos. Porque foca mais nos solos, onde cai a semente. Bom, a semente é a palavra, não é? É a palavra do reino, é a palavra do Evangelho, é a palavra que aponta para o rei. São as boas notícias do Evangelho. O solo são as pessoas e a forma como ouvem a palavra acerca de Jesus. Há 4 tipos de solo, mas há quantas respostas? Há quantos resultados? No fundo há 2, não é? Ou vinga, não é? Ou não vinga. Ou cresce e frutifica, ou não. Ou seja, há apenas uma que é boa, as outras acabam por se revelar más. Como é que se parece não estar a ser transformado pela palavra de Deus? Vemos o primeiro grupo, o versículo 15, de pessoas que ouvem, mas não entendem. Não é? É aquela semente que cai no carreiro à volta dos terrenos, aqueles carreiros mais rijos, por onde passam as pessoas, os carros de mão, os tratores. É aquele bocado de terreno onde normalmente há confusão, porque é o terreno de acesso, não é? É meu, não, o Marco está aqui, não, o Marco devia estar mais para ali. É aquele terreno em que não dá. E a ilustração é que a palavra é estirada por Satanás. É aquela altura em que fazemos aquele convite à pessoa. Entregamos aquele convite para a festa de Natal, para a festa de Páscoa, para o Marco Drama, e a pessoa não vai. E pronto, entregamos a semente, digamos assim, ou a possibilidade de semente, e a pessoa rejeita a partida, obrigado. Ou às vezes até diz, sim, muito obrigado, eu vou lá estar. E já sabemos, aquela pessoa não vai, e ela não aparece. Ou seja, a oportunidade é retirada por Satanás. Temos o segundo grupo, versículo 16, onde a alegria, e reparem que a alegria nem sempre é um bom sinal, não é sinal de transformação. Antes da palavra enraizar, a pessoa afasta-se por causa de perseguições e dificuldades. Talvez tenha começado a ser marginalizada pela sociedade ou pela sua família, ser apelidada de extremista de direita, deixar de ser convidado pelos amigos, pelos familiares. Talvez a família começou-se a afastar, talvez surgiram doenças ou acidentes e a pessoa não conseguiu conciliar a ideia de sofrimento e perseguição com a ideia de fé cristã. E pensa, bom, se esta fé cristã não me isenta de sofrimento e perseguição, então se calhar não vale a pena. E é não compreender bem aquilo que é a palavra de Deus. Terceiro grupo, versículo 18. Ouve a palavra, mas ela não chega ao centro que controla toda a vida. E há 2 coisas que sufocam a palavra, versículo 19. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Os cuidados do mundo, as ansiedades, as preocupações, um foco exagerado no trabalho, e queremos assegurar uma vida boa para nós, para a nossa família, uma vida confortável. Estamos preocupados com os nossos filhos, estamos preocupados com os nossos pais, estamos preocupados com tudo, com o clima, com tudo aquilo, com as eleições. Há tanta coisa para preocupar, não há? O problema é se a nossa identidade está nessas várias coisas. E estamos mais focados nessas coisas do que em Deus. E depois temos aqui a sedução das riquezas. Aquela ideia de sedução, eu normalmente penso no Joey dos Friends, que tinha aquela frase, "How you doing?" Como é que estás? Ou aquela frase da Rapunzel, do Flynn, "Olá, como é que é?" E faz aquela com as sobrancelhas. Aquela ideia de sedução. Ou seja, as riquezas não são más em si, mas têm aquela sedução. Como que dizem, olha, se ao menos me tiveres, vai ficar tudo bem. Vais ter tudo aquilo que queres. E é uma sedução, é uma ilusão. É algo subtil e por isso é assustador. Porque nos vai... É como o anzol, não é? O peixe morde, acha que está tudo bem e gradualmente vai sendo puxado para o barco e morto. É desta forma que não somos transformados pela palavra de Deus.
Como é que há transformação? Versículo 20. Ouvindo, não é? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Não há assim muita diferença. Parece que é algo muito normal. São aqueles que ouvem. E é isto que os discípulos estão a fazer. Os discípulos não estão a alistar-se para um curso universitário com Jesus. Eles não estão a fazer os pré-requisitos para serem os super discípulos. Eles simplesmente estão a ouvir e a tentar perceber e a tentar conhecer. É mais uma questão de atitude. E os que procuram entender, Deus vai dar entendimento. E darão fruto. E não nos é dito que fruto é. Não nos é dito, olha, se fores um bom seguidor de Jesus, se fores este solo, então vão haver 30 pessoas no primeiro ano que se vão converter através de ti, no segundo ano 60 e no terceiro ano 100. Não é? E já temos aquele esquema piramidal. Não é? Não nos diz o que é o fruto. O fruto é toda uma vida que resulta da transformação que a palavra de Deus vai fazendo em nós. E por isso, precisamos de cada vez mais estarmos expostos à palavra de Deus, porque é ela que nos dá crescimento. Não é apenas irmos à nossa vida e tentarmos crescer de outras maneiras. Não, é através da palavra. É através da palavra. O fruto é também um testemunho de uma vida que confia em Deus, que se alegra continuamente com as boas notícias do Evangelho, que mesmo no sofrimento e na perseguição consegue ter alegria do Senhor. Alegria do Senhor. E que procura partilhar esta mensagem de salvação. Procura dar bons convites a pessoas, não convites que já expiraram, mas sabe e entende que o seu valor, a sua identidade não está naquele convite ou se a pessoa aceita ou não. Ou seja, nesta imagem desta parábola, nós associamos o semeador com Deus. Deus está a semear, ou Jesus está a semear a palavra, o Evangelho. E de certa forma, sim. Ao mesmo tempo, Jesus está a mostrar... O Evangelho de Marcos tem estas duas facetas, não é? A identidade de Jesus, e é um convite a compreendermos quem Jesus é, e é também como é que os discípulos devem viver à luz de Jesus. Então, de certa forma, Jesus já está a dizer aos seus discípulos que eles também vão ser semeadores. E enquanto semeadores, não vai ser muito diferente disto. O que é que devemos fazer? Semear. Escolher o solo. Bom, se és agricultor e queres mesmo semear sementes, então sim, deves escolher o solo e fazer tudo o que a agricultura te diz. Em relação às boas notícias do Evangelho, devemos partilhar. E não estar a pensar, mas aquele solo não vai aceitar, aquele não vai aceitar, este sim vai aceitar. Depois ficamos desiludidos. A ideia não é essa. A ideia é semear e deixar que a palavra faça aquilo que Deus intencionou que ela fizesse. Por isso, não fiques à porta, não fiques do lado de fora. Vem para dentro, vem ouvir a palavra de Deus, vem ouvir a palavra de Jesus, vem procurar entender o que é que ela pode fazer na tua vida. Não rejeites o convite, continua a vir, continua a ouvir. E que conforto é saber que o fruto que a palavra pode fazer em nós não é algo assim tão específico como um conjunto de objetivos que precisas de apresentar no final do mês. Mas é uma vida que vai sendo transformada pela graça de Deus. São valores e prioridades que nós vamos alterando na nossa vida para ficarmos mais semelhantes a Jesus. E que encorajamento é saber que, havendo várias reações à palavra de Deus, há algumas reações que vão produzir, vão crescer tanto. Não é? Há aquelas pessoas que nós não estamos à espera. E se calhar alguns de nós mais velhos pensam assim, quando eu era criança e até vinha à escola dominical, e era aquele aluno que era uma peste, não se calava, estava sempre sem atenção, e depois cresce e torna-se aquele cristão maduro, e é aquele encorajamento para nós. Porque não somos nós que fazemos, é a palavra que faz. O nosso objetivo, a nossa chamada é semear. Nós vamos fazer em breve o Marco Drama, não é? Enquanto igreja. E é tão bom que, enquanto igreja, a equipa que está a fazer o Marco Drama está a aprender o Evangelho de Marcos de uma forma bem mais profunda. E só isso já é uma bênção, só isso já é uma oportunidade de crescer
e de ver a sua vida transformada ao conhecer melhor, ao estar exposto à palavra de Deus. É também uma oportunidade para nós irmos ver uma dramatização do Evangelho de Marcos e estarmos expostos dessa forma também à palavra de Deus para nos transformar. É também uma oportunidade para sermos os semeadores, ou seja, de pensarmos e orarmos desde já pessoas que queremos convidar e começarmos a falar com essas pessoas e não ficarmos chateados se elas não aparecerem, mas estarmos à espera de que, se calhar, alguns vão aparecer, outros não vão aparecer, mas aquilo que estamos a semear é algo bom, é a palavra de Deus e é algo com um potencial extraordinário e por isso podemos estar agradecidos a Deus. Vamos orar. Querido Deus, queremos dar-te graças pela tua palavra. Agradecemos porque através dela nós podemos conhecer-te e podemos crescer no conhecimento de Jesus. Ou seja, podemos ter acesso e já temos a todas aquelas bênçãos que vimos no início deste culto, em Efésios, que Paulo enumera quase numa longa frase, que são tantas. E, Senhor, nós muitas vezes esquecemos tantas bênçãos que nós temos. Senhor, agradecemos porque essas bênçãos estão em Cristo. E é a Ele que nós devemos ir. É a Ele que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, aceitá-lo como nosso Salvador. E como Salvador de toda a nossa vida. Senhor, permite que nós procuremos a Tua Palavra para transformar toda a vida que foi salva por Jesus. E que diariamente nós arranjemos forma de nos expormos à Tua Palavra através de tempo devocional. Pedimos-te perdão pela forma como não o temos feito e pedimos ajuda para o podermos fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, pensando nesta semana. Ajuda-nos a pensar em formas de nos expormos cada vez mais à Tua Palavra e pedimos a Tua sabedoria para a compreender, para a aplicarmos à nossa vida. E, Senhor, agradecemos porque nesta parábola vemos que Tu és um Deus tão gracioso que semeia, que simplesmente semeia para aqueles que rejeitam e para aqueles que aceitam. Senhor, que possamos ser aqueles que aceitam e que crescem e que dão fruto. E que as nossas vidas possam testemunhar desse fruto. Oramos em nome de Jesus. Amém.